Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos falando sobre Neemias e ontem nós falamos no capítulo 3, mencionamos o verbo reparar e tratamos com ele no singular. Reparou, reparou e reparou. Hoje eu quero mostrar esse verbo só que na primeira pessoa do plural. Olha que interessante, o verso de número 6, capítulo 3, verso 6 diz assim, ó: E a porta velha repararam-na Joaida, filho de Baceia, e Mesulão, filho de Bessodias. Veja que agora o verbo começa a ser usado no plural. Nós repararam. E ao seu lado repararam os tecoitas, verso 7. E ao seu lado repararam os melatias, verso 7. Verso de número 17. Depois dele repararam os levitas, verso 18. Depois dele repararam seus irmãos, verso 22. E depois dele repararam os sacerdotes. E assim, vários versos agora não aparece no singular, ele aparece no plural. Repararam. Ontem nós mencionamos o singular, reparou. Olha que interessante, tem a função individual e tem a função coletiva. Tem a função nós, tem a função todos, tem a função onde cada um tem que fazer sua parte unido uns com os outros. Ontem nós falamos quando Paulo menciona sobre o corpo em Coríntios 12. Ele diz que cada membro do corpo tem uma função e cada membro depende uns dos outros. Mas no final ele menciona: o corpo é um conjunto de vários membros. Ele diz: o corpo é um só. Então o ser humano é um ser humano com vários membros. Assim, irmãos, é a obra de Deus. A obra é uma, mas cada pessoa tem uma função. Reparou que nós vimos ontem. Mas também tem a função coletiva, o nós. Quando estamos na casa do Senhor cantando o hino de adoração ao nosso Deus, cantamos todos ao mesmo tempo. Quando, irmãos, enviamos um missionário para o campo, a igreja aqui na retaguarda, ela mantém o sustento, ela mantém, irmãos, as orações aqui na retaguarda, enquanto eles estão lá sozinhos na linha de frente. Nós da retaguarda estamos unidos com aquele que está sozinho na linha de frente. Ele está lá cumprindo uma missão e nós estamos aqui na retaguarda cumprindo a outra missão de sustentá-lo financeiramente, sustentá-lo espiritualmente com as nossas orações. Então assim é a obra de Deus. Não foi diferente aqui em Neemias. Havia aquela parte que era individual e aquela parte que era coletiva. Todos deveriam trabalhar. Nós vamos ver a partir de amanhã, quando começar a perseguição no capítulo 4, teve um momento que ele disse que um grupo deveria segurar a espada e o outro grupo segurar a pá. Uns trabalhavam com a pá e os outros com a espada. Então era o coletivo trabalhando, uns vigilando na vigilância e outros na obra física. Deus seja louvado pela vida da Igreja Salem. Nós temos aqui um grupo de irmãs, principalmente as irmãs, que quando nós estamos em alguma atividade, elas se reúnem e naquele tempo que está tendo atividade, elas estão em oração. Deixa eu dar um exemplo. Quando nós estamos em conferência, as mensagens, os pastores estão pregando, elas estão reunidas em uma salinha orando. Quando os grupos saem para a rua, irmãos, para evangelismo nas congregações, elas ficam um grupo lá em oração até voltar o último irmão que saiu para levar a mensagem do Senhor. E assim em viagens e etc. Quando há uma atividade, há um grupo em oração. Então aqui o texto nos chama muita atenção e repararam. O reparou nós mencionamos ontem, o singular, e hoje, ontem na primeira pessoa do singular, e hoje na primeira pessoa do plural. Repararam. Você tem cumprido sua missão coletiva, conjunto, a união, a comunhão verdadeira, a comunhão dos servos de Deus,
a comunhão bíblica, a comunhão de um só pensamento, a comunhão de um só alvo, a comunhão de uma só doutrina, como diz lá em Efésios, um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só corpo. Você tem mantido essa coletividade, todos em um só corpo, todos em um só Deus, todos em uma só esperança, todos em um só batismo? É assim que diz a Bíblia, e é assim que nós precisamos viver. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais este momento. Ajuda-nos despertando com os ensinamentos da Tua perfeita e poderosa palavra. Continua falando aos nossos corações e nos usando para a glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.